Bom dia, feliz sábado. Saudamos a todos que estão nesse momento na casa de Deus para prestar esse culto em reverência e adoração ao nosso Pai. Saudamos também aqueles que estão nos assistindo pela internet. Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos nesse momento especial de culto. Convido você agora a se colocar em pé para iniciarmos cantando e louvando ao nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos demonstrar gratidão, vamos entoar hinos de louvor ao eterno Deus da criação, que possamos ter nosso ser para ouvir sua voz, que Jesus nos dê muito mais poder e outros vejam que Ele vive em nós, ao Senhor. Vamos adorar seu amor, vamos exaltar ao nosso grande Deus, o Rei do universo. Vamos adorar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, nosso Pai, por nos receber em tua casa nessa manhã. Estamos aqui com o único propósito de oferecer um culto de louvor, de gratidão e de exaltação ao nome do Senhor. Abre a nossa mente, nos inspira, nos envia o teu Espírito para nos iluminar na recepção da mensagem, que a tua palavra nos transforme. Nos colocamos nas tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, seja muito bem-vindo ao Igreja NASP em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Neste sábado, às 16 horas, o Ministério da Mulher promove o primeiro Mulheres Incríveis deste ano. Será um momento de muito louvor, adoração e principalmente de testemunhos. Caso você não possa estar presencialmente conosco, acompanhe via nosso canal no YouTube Igreja NASP EC. Participe desse programa que evidencia o poder da mulher na missão. Você, profissional de saúde, quer se voluntariar para a Feira de Saúde que faremos em Limeira, no Impacto Esperança, sábado 9 de abril? Converse com o Dr. Ivan Stabnov ou com a professora Lani Soares. Eles prepararam um treinamento importante para os voluntários. Ele acontecerá neste sábado no auditório do Ensino Superior, às 15 horas. Não deixe de participar. A Semana Santa está chegando. É momento de abrir as portas e fazer da sua casa uma igreja. Se você estiver disponível, Deus fará a parte dele. Para abrir a sua casa dos dias 10 a 15 de abril, se inscreva nesse link ao lado. Deixe que ele toque seu coração e aceite ser um anfitrião. Você não vai se arrepender. Para entender um pouco mais sobre os seus sentimentos, fique ligado. Toda quinta-feira no nosso canal no YouTube você confere Chai Terapia, uma reflexão rápida e eficaz para uma boa organização da sua mente. A rotina está corrida, mas a pregação de sábado não sai da sua cabeça? No nosso Spotify você tem acesso a todas as mensagens espirituais feitas aqui na Igreja NASP em formato de podcast. Escute enquanto está no carro, em uma caminhada,
ou até mesmo, quem sabe, enquanto pratica seus exercícios na academia. Acesse o nosso perfil no Spotify, Igreja Unasp EC, e aproveite. Essas foram as notícias deste fim de semana. Tchau, tchau e até o próximo Igreja Unasp em Destaque. Bom dia, querida igreja, bom sábado a todos. Que a paz de nosso Deus esteja com você e que essa manhã seja um encontro com o nosso Deus eterno. Eu queria, dando sequência aos nossos anúncios, apenas reforçar dois para vocês. Hoje à tarde, às 16 horas, a gente vai ter um evento do Ministério da Mulher, um programa especial, para a gente trazer uma mensagem muito bacana, inspiradora para as mulheres, a sua missão aqui nesse mundo. E diferente do que nós estamos acostumados, vai ser presencial dessa vez, tá? Vai ser online também, mas nós estamos convidando toda a igreja para estar aqui presente nesse evento especial, essa programação espiritual do Ministério da Mulher. Então hoje aqui na igreja, às 16 horas, se você quiser vir para cá, se inspirar na missão e ver possibilidades de como desenvolver nosso ministério hoje, às 16 horas aqui na igreja. Uma outra informação importante é que amanhã, de manhã, nós teremos aqui nessa igreja um movimento muito bacana da Escola Andrews. A Escola Andrews, ela é uma universidade de cursos de capacitação para a missão. Se você tem o desejo de ver como o seu dom é compatível também com outros dons de outras pessoas e você quer potencializar e capacitar o seu ministério, o seu dom, existe aqui no campo da nossa associação, da PAC, uma escola que desenvolve pessoas nos seus dons e talentos. E o nome disso é Universidade Andrews ou Escola Andrews. Então, amanhã é o evento de lançamento para esse grande movimento aqui na igreja, às 9 da manhã. Então, se você quiser participar desse grande movimento, de ver como o seu dom e talento pode ser potencializado numa escola que outros talentos e dons vão estar conectados, amanhã nós vamos ter aqui uma espécie de uma grande escola de missão. Então, venha para cá, nós teremos uma aula magna amanhã aqui na igreja, e você é convidado para estar aqui e ver as possibilidades de serviço e missão que você pode exercer durante esse ano de 2022. Dito isso, pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Quero chamar agora aqui a adoração infantil e que Deus nos abençoe nessa manhã. Bom dia, igreja. Nossa, que fraco. Bom dia, igreja. Agora sim. Meu nome é Lucas, eu tenho 12 anos e hoje meus amigos e eu, que fazemos parte do Juvenis A e B desta igreja, vamos falar um pouco sobre o que aprendemos e uns versos que decoramos. Quero rapidamente relembrar tudo que estudamos nesse trimestre. Foram 13 sábados e 5 histórias bíblicas contadas. Começando com a história de uma corajosa mulher que acreditou em um único Deus, Raabe. Teve fé no Deus de Israel e os ajudou na conquista de Jericó. Tivemos também a história de um juiz que tinha tudo para ser um grande líder do povo de Deus. Muitas lições nós tiramos da história de Sansão. Também tivemos a história de uma mulher muito fiel, que apesar de todas as impossibilidades e acontecimentos ruins que vivenciou, decidiu permanecer ao lado de sua sogra. Sim, essa foi Ruth.
O precursor de Jesus só podia ser um grande homem, um grande evangelista. A história de João Batista é uma inspiração para todos nós. E por fim, finalizamos o trimestre com a história de José, um irmão invejado, que tem uma lição muito forte de perseverança e fé. Por isso, foi muito abençoado por Deus. Nesse trimestre, aprendemos várias coisas com os seguintes personagens: com Raabe, com Sansão, com Josué, com Ruth, com João Batista e com José. Com Raabe, aprendemos que mesmo com pessoas totalmente diferentes do povo de Deus, podem ter o privilégio de fazer parte da família dele, que foi o caso de Raabe. Ela foi uma das matriarcas de Davi. Sobre Josué, aprendemos que mesmo se Deus der uma coisa bem difícil para a gente fazer, a gente deve confiar nele e dar o nosso melhor, que ele lutará por nós. Com Sansão, aprendemos que ele sempre cumpre suas promessas e que ele mesmo dá uma segunda chance se a gente errar. Com Sansão, ele quebrou todas as regras que Deus tinha dado para ele. E no último minuto, Deus devolveu a força para ele, porque ele se arrependeu. E na morte dele, ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Com João Batista, aprendemos que ele era um exemplo de Jesus. Ele vivia no deserto, da forma mais simples que ele vivia, ele ficava mais perto de Deus. E ele comia gafanhoto com mel, mas provavelmente era alfarroba com mel. Tem mais sentido do que comer um inseto com mel. Também aprendemos com José que, mesmo com as dificuldades da vida, Deus pode fazer com que isso se torne um grande milagre, como foi no caso de José. Se ele perdoou os irmãos, porque Deus ajudou ele, e ele foi bem porque ele confiou em Deus, mesmo na prisão. Embora todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,17. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. Pois vocês não sabem que o corpo de vocês são um santuário do Espírito Santo. Este é de quem está escrito: enviarei meu mensageiro à tua face e ele lhe guiará ao caminho. Mateus 11:10. Portanto, irmãos, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Romanos 12:1. Tratem a todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. 1 Pedro 2:17. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Ame o seu próximo como se ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12:30-31. O amigo ama em todos os momentos, e na angústia nasce um irmão. Provérbios 17:17. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Nesse trimestre, vimos alguns dos países da divisão Pacífico-Sul Asiático. Dentre eles estão Laos, Vietnã, Paquistão e Tailândia. Nesses países, tivemos projetos de construção, como um centro de saúde no Paquistão, uma escola de ensino fundamental no Laos,
um centro de aprendizagem infantil no Vietnã e um dormitório para estudantes da Escola Adventista Internacional do Timor-Leste. As ofertas são um meio de adorar a Deus e sermos missionários onde não podemos ir. Por isso, não deixem de ofertar. É isso e muito mais do que nós aprendemos na nossa escola sabatina. Por isso, pais, fazemos um pedido muito especial para vocês. Compre a lição da escola sabatina para nós e lembre de estudá-la todos os dias. Estamos crescendo na nossa caminhada rumo ao céu e você pode nos ajudar a chegar lá. Provai e vede. História de hoje: uma reunião semanal. Era incomum ver o Luiz Augusto sóbrio sempre que voltava para a casa de Alves, Acre, Brasil. Algumas vezes ele fica fora, bebendo por dias, prejudicando não só ele mesmo, mas também sua família. Sua conversão parecia distante. Um dia, enquanto assistia um evangelista pregar no canal da TV Novo Tempo, Luiz decidiu aceitar a soberania de Jesus pela primeira vez. Ele estava então determinado a encontrar a igreja adventista que ele havia ouvido falar no programa de TV. O sábado seguinte, ele saiu de casa às 3 horas da manhã para uma caminhada de 4 horas na floresta,
procurando pela igreja adventista. Sem conseguir encontrar a igreja, ele sentou na calçada por alguns momentos. Então, algumas pessoas vestidas com roupas de igreja passaram por perto e Luiz seguiu estas pessoas até que conseguiu encontrar a casa do Senhor. Na porta da igreja, a recepcionista perguntou se ele estava visitando a igreja. A resposta dele foi clara: não, eu vim para ficar. E assim ele fez. Deus libertou Luiz de seus maus hábitos e ele foi batizado. Sua família começou a se juntar a ele todos os sábados, caminhando por horas em direção à igreja. Você deve se perguntar se todo este sacrifício vale a pena, considerando que é bem mais conveniente ficar em casa e assistir aos programas da igreja na televisão. Bem, a palavra de Deus é clara quando diz que, para incentivar o amor e as boas obras, nós devemos considerar uns aos outros, nos conectando constantemente. E o verso seguinte nos alerta: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Luiz percebeu que nenhuma experiência virtual poderia substituir a adoração presencial com seus irmãos e irmãs na igreja, sempre que esta experiência estiver disponível. A igreja física é a casa de oração de Deus e o lugar onde podemos adorá-lo através da oração, hinos, estudo da sua palavra e com a devolução de nossos dízimos e pacto. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, lembre-se do que Deus fez por você durante esta semana, que nós nos alegremos e adoremos a Ele. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Deus em gratidão pelas bênçãos materiais. Oremos.
Pai querido, nosso Deus, graças pela vida, pela saúde, pelo trabalho, o emprego, o salário, as dádivas materiais, e aqui trouxemos uma parte dela, os dízimos e as ofertas para o avanço da tua obra. É uma parte da nossa adoração e reconhecimento ao Senhor Deus Criador e mantenedor. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Receba as nossas dádivas como um ato de amor. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. A nossa igreja só pode ser uma igreja do nosso Senhor Jesus se a gente ora e fala com Ele, se a gente se apega a Ele, se a gente depende dEle. O centro dessa igreja é o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai orar agora, e eu queria, já convidando aqui desde já, o Gilberto e a Darlene, que oraram, que receberam, na verdade, as orações da igreja essa semana. E nessa próxima semana nós iremos dedicar nossas orações para a família do Renato Stencil, ela Stencil, mas também como seu filho Alan e também a Ruth. Peço que todos venham aqui à frente, por gentileza. A gente gostaria de estender a nossa atenção a essas famílias. Queria agradecer a vocês como família, que Deus abençoe vocês nessa casa, nessa comunidade. E nós iremos nessa semana, de modo muito especial, orar pela família do Renato, da Ellen, do Alan e também da Ruth. Deus abençoe vocês
e que vocês cresçam na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o texto que eu quero trazer para vocês, para a gente agradecer nessa manhã, é um dos textos, para mim, que resumem o Evangelho. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 1, fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, igreja? Não há mais condenação. Hoje é um dia de celebrar a salvação em Jesus Cristo. Eu não sei se você, ao ouvir as crianças cantando aqui, vocês ficaram com o coração tocado, ou quem sabe até emocionado. Mas uma das frases um dos trechos que eles cantaram dizia o seguinte: graça, simples assim. Perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Eu queria orar com vocês nesse momento. Se vocês puderem se colocar de joelhos, nós iremos falar com o nosso Deus em adoração àquele que nos salvou. Deus e Pai, nosso Rei, muito, muito, muito obrigado por todo o amor e por toda a dedicação que o Senhor tem a cada um dos teus filhos aqui nessa terra. A gente, Pai, não merece nada, mas o Senhor tudo nos deu. Obrigado porque o Senhor cuida de nós nos pequenos e grandes detalhes e nos ajuda nas pequenas e grandes escolhas da vida. O Senhor é nossa única fonte de socorro e seguro, e não existe ninguém mais importante, Pai, do que o Senhor em nossa vida. Por isso, ó Deus, nesse momento a Tua igreja se prostra de joelhos diante de Ti, para Te agradecer, Pai, por toda a obra de salvação que o Senhor tem feito em cada um dos corações aqui, Pai. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, porque isso é tudo para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de fato nos ama com todo amor, ao ponto de nos dar a própria vida, para que a gente tivesse vida. Quero, Deus, nesse momento, pedir para que o Senhor também cuide da família do Renato, da Ellen, do Alan, da Ruth, que eles tenham, Deus, a Tua paz, o Teu consolo, a Tua força, e que eles se apeguem todos os dias em Cristo como a única fonte segura de paz, de harmonia e de esperança. Obrigado, Deus, por essa manhã. Alimenta a gente com a Tua palavra e com a Tua presença. É isso que eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Feliz sábado, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. É um sábado de alegria, um sábado de festa. Fiquei já impressionado com o apelo aqui na adoração infantil. Foi um momento lindo e nós devemos relembrar aqui alguns pontos importantes nas próximas semanas. Nós temos uma semana muito especial em nosso calendário, dia 9 a dia 16, Semana Santa, com o tema O Amor Vive. No último sábado, eu e o pastor Edmur lançamos aqui um desafio para que casas pudessem ser abertas e fossem um ponto de pregação durante essa semana. Ela começa no sábado, dia 9, aqui presencialmente, com pregação do pastor Rodrigo Silva, e termina no dia 16 também, presencialmente, também com o pastor Rodrigo, mas de domingo a sexta acontecerá nos lares. Nós planejamos 2 semanas para conseguir levantar esses lares, já temos por volta de 20 casas. Eu já Amém. Fico imaginando aquilo que vai acontecer aqui ao redor, com 20 pontos de pregação, mas entendemos que ainda tem potencial para mais, né, pastor? Está ficando lindo, pastor. E tem sido uma experiência muito empolgante poder visitar as casas. Essa semana, pastor, nós estamos 10 anfitriões aqui na vizinhança. Eu acho que foram 3 no Lagoa Bonita, 1 no Recanto, 2 no Jacarandá, 1 no Portal do Lago, no Universitário, 1 no Universitário. E tem mais, que a gente não conseguiu ainda por causa do tempo. Mas essa semana é a última semana para a gente, então, definir os anfitriões, as pessoas que vão abrir as suas casas, para a gente, então, fazer um grande movimento nas casas. Eu acho que a gente pode, pastor, dobrar esse número. Com certeza. Eu creio nisso, a gente pode dobrar, a gente pode fazer um movimento maravilhoso. E a gente tem visto que Deus está guiando cada detalhe, pastor. Então, eu queria motivar você, se você sente que você pode receber
um pequeno grupo na sua casa, no seu lar, e fazer da sua casa uma pequena igreja ali, se inscreva para isso. Aqui nós temos o QR Code, também lá no fundo na recepção nós temos o papelzinho para quem queira colocar no papel. Faça da sua casa um ambiente para receber amigos e ali compartilhar a palavra de Deus. Então fica mais uma vez, esse pastor é o último sábado para isso, porque no próximo sábado, dia 2, nós iremos fazer um movimento para chamar a igreja para estar nesses pequenos grupos. Obviamente os anfitriões já estão convidando as pessoas, pastor. Os anfitriões já querem receber amigos e familiares ali, então os convites estão sendo feitos já, desde já. Agora, no sábado, dia 2, para quem não tem ainda a sua casa, a gente vai possibilitar um mecanismo para vocês então ter a sua casa nessa Semana Santa, e vai ser muito abençoada, pastor. Perfeito, pastor Edmur. Se Deus de alguma maneira impressionar o seu coração a isso, ceda a essa voz. Tem aqui o QR Code, as pessoas responsáveis lá atrás também, e você vai poder ter durante uma semana a igreja dentro do seu lar. No dia 9, primeiro dia da Semana Santa, também será o dia do Impacto Esperança. Você recebeu esse livro? Posso ver o seu livro? Levanta ele aí, deixa eu ver se ele está na sua mão. Olha que cena linda. Cena linda. Esse é o livro do ano, o último convite. Ao você abrir esse livro, você vai ver esse, em especial, apenas esse que você recebeu. Ele tem um adesivo aqui na contracapa. Aqui está o valor do livro, Impacto Esperança. Eu me comprometo a doar. Aqui tem um espaço em branco. E você vai poder colocar aqui o número o qual você vai se comprometer. Eu vou falar do nosso desafio. O nosso impacto como igreja nesse ano nós faremos em Limeira. Ali nós vamos distribuir junto com 4 distritos 80 mil livros. Para a igreja ficou a responsabilidade de distribuir junto com o colégio 50 mil livros. Nós temos o desafio como igreja de levantarmos 40 mil. Então, através desse QR Code, você pode acessar um formulário. Nesse formulário você vai poder dizer quantos livros você deseja doar. Existem algumas formas, as formas são simples, você já conhece algumas delas. Pode ser através do envelope de dízimos e ofertas, você discrimina que é para o Impacto Esperança. Pode ser através do aplicativo 7Me, pode ser também através do Pix da igreja, ali está a chave. Você vai poder discriminar. Caso você faça pelo Pix, nós pedimos apenas que você coloque o final com 1 centavo, para que possa ser melhor identificado. Vai doar 10 livros, R$10,01, para que seja mais fácil a discriminação no momento que essa oferta ela for concedida, ela entrar no caixa da igreja. Nós convocamos a igreja a nos envolver todos juntos dentro do Impacto Esperança. Através desse QR Code, no formulário, além de colocar a quantidade de livros que você vai ajudar dentro desse projeto, você também vai poder preencher se você deseja ir de carro ou se você deseja ir de ônibus. Aqui para a igreja nós teremos 5 ônibus. E esses 5 ônibus, há um perigo deles serem consumidos rapidamente. Acho que vai um pessoal em cima do ônibus, pastor. Sim. Já que vai nesse negócio. Temos desbravadores, ali já iria um ônibus e aí por diante. Se você tem desejo de ir no ônibus, você coloca nesse cadastro também. Você pode também ir no seu carro. Talvez você não tenha condições físicas, geográficas de nessa data estar lá. Você pode colocar ali também como você contribui através da doação dos livros para esse impacto que vamos realizar em Limeira. Pastor Edmur, algum acréscimo? Não, eu acho que é isso. Você percebeu que no seu livro aí tem um espaço para quantidade. Obviamente, se você quer colocar aí, é só o compromisso que você pode fazer agora para colocar quantidade. Mas como você percebeu, o mecanismo de fato de doação não é através do livro, né? Mas do QR Code, ou então dos mecanismos que foi mostrado aqui para vocês, tá bom? Se você quiser colocar aí o compromisso seu na contracapa do livro, assim a gente consegue então ter uma noção. Melhor, você mesmo coloca no seu coração essa quantidade e aí você faz a doação. Sempre lembrando, pastor, é o valor com 1 centavo no final. Perfeito. Para a gente ser um pouco mais fácil da gente entender a doação. Perfeito. Esse adesivo então é para o seu compromisso pessoal. Esse livro é seu. Leve para casa, leia e teremos certamente um lindo impacto novamente. Temos histórias lindas de conversões através do impacto e não será diferente nesse ano. Que Deus te abençoe e dê a você um bom restante de culto. Amém.
Aquele que é fiel para iniciar a boa obra na nossa vida, também é fiel para completar. Basta nesse processo que nós nos entreguemos, que nós rendamos a nossa vida a esse Deus. Jesus ofereceu de forma miraculosa, inexplicável, o seu sacrifício para nos trazer salvação. Mas nada disso adianta se nós não nos rendermos a Ele. E eu quero convidar você nessa manhã, agora, em resposta, a orar ao Senhor, cantando, suplicando que Ele te dê o desejo de entregar a vida a esse Deus que fez tudo por nós. Vamos render a nossa vida em gratidão e permitir que Ele efetue a obra. Se você sente o desejo de fazer isso e tem condições, levante-se, cante conosco nesse momento. Eu me rendo aos teus pés. Cante. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o teu amor jamais me deixará. Amém. Sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, em tuas mãos. Efetua a tua obra em mim. Em tuas mãos quero, ó Deus, me colocar. Em tuas mãos. Toda a igreja cantando. Em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em
tuas mãos. Esta é a minha oração. Esta é minha oração. Ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Toma, Senhor, o meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Como está meu coração? Toma, ó Deus, em tuas mãos. Toma, ó Deus, em tua mão. Como está meu coração, mesmo sem nenhum valor. Faz-o puro, santo e bom, cheio enfim do teu amor. Toma, ó Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, e em favor dos meus irmãos, hajam sempre com amor, com prazer por onde for. Quando enfim voltar Jesus, com poder em glória e luz, toma, ó Deus, meu pobre ser, para sempre ir morar com Jesus no doce lar. Mais uma vez vocês. Toma, Deus, em como está meu coração, mesmo sem nenhum valor. Faz o puro, santo e bom, cheio enfim do teu Deus está presente aqui nesse lugar. Pode se sentar, fique à vontade. Trouxe a sua Bíblia? Posso ver a sua Bíblia? Que cena linda ver o povo de Deus com a espada, com a Bíblia na mão, louvando, adorando. Essa é uma das cenas mais lindas que conseguimos ver daqui da frente. A congregação louvando, as Bíblias nas mãos, esse som do folhear da Bíblia.
Você que nos acompanha pela internet, desejamos que as mesmas bênçãos desse culto estejam com você também, independente de onde você esteja. Tema de hoje, submissão completa. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos orar, nós vamos ler o texto sagrado, nós vamos nessa manhã, mais uma vez, ouvir a voz de Deus através da sua palavra que já está sendo aberta. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 em diante. Antes da leitura, antes da introdução à nossa reflexão dessa manhã, eu convido você por alguns segundos a orar por mim, pela mensagem, orar por você. De maneira específica, durante esses segundos, ore pela palavra que já está aberta, para que ela seja de fato do Senhor a todos nós. Ore, eu termino essa oração em seguida. Senhor Deus, no silêncio buscamos a sua presença de maneira especial para pedirmos pela mensagem dessa manhã, num ato de reconhecimento de que isso não acontece por estratégia, planejamento ou poder humano, mas através da impressão do Espírito Santo que está em nosso meio. Pedimos nesse momento que o Senhor transforme uma mensagem falha em uma mensagem poderosa, através do Teu Santo Espírito. Que ao terminarmos o culto nessa manhã, possamos ter a convicção de que o Senhor, de alguma maneira, falou ao nosso coração e à nossa mente. Pedimos isso no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Submissão completa é o tema dessa manhã. Submissão significa, em termos gerais, o desejo voluntário de se submeter, de obedecer, de se sujeitar aos ensinos de alguém, a alguma pessoa. A submissão, ela nunca será forçada. Caso seja forçada, não é submissão, é escravidão. A submissão, ela sempre parte de um ato voluntário de um coração. E ela se materializa, ela se manifesta através de obediência em relação àquele que é seguido, em relação a quem é submisso. Durante a história do mundo, nós tivemos alguns homens que conseguiram dividir a história do mundo ao meio, através de invenções, pensamentos, de atos, de atitudes. Abraham Lincoln dividiu a história do mundo entre antes e depois, quando ele liderou a libertação dos escravos e deu um outro rumo para os Estados Unidos da América. Gutenberg dividiu a história do mundo entre antes e depois da imprensa, quando o conhecimento era de pouquíssimo acesso à maioria da população. Thomas Edison dividiu a história do mundo entre antes e depois da lâmpada elétrica. Esses e outros nomes são nomes de pessoas que de alguma forma dividiram em algum aspecto a história do mundo entre antes e depois. Mas nenhum nome dividiu a história do mundo como um nome: Cristo Jesus. A despeito de acreditar nele ou não como Deus, todas as pessoas são obrigadas a lembrar que ele dividiu a história ao meio. Tudo é datado como antes e depois de Jesus. Cada vez que se pensa em uma data, é necessário lembrar que aquela data tem como referência a vida de Cristo Jesus. Os termos podem até mudar, antes da Era Comum, depois da Era Comum, numa tentativa de tirar Cristo como essa referência. Mas na verdade não muda o fato de que quem dividiu a história, as eras, é Cristo Jesus. O seu nome é o nome mais conhecido que já existiu, o mais relevante. O livro que fala sobre a sua vida é o livro mais vendido em todo o mundo, mas muitas vezes tão mal compreendido, tanto o livro como Jesus. Eu lembro há alguns anos,
eu vi uma reportagem, eu não ouvi, eu vi uma reportagem de um homem que havia sido pego roubando um mercado, e ele estava afirmando que era Jesus. Um prato cheio para os jornais, para pessoas querendo fazer uma boa matéria. A repórter chegou até aquele homem e falou assim: você não acha que é uma grande incoerência? Você foi pego roubando o mercado. Você está falando que você é Jesus, você não acha que tem algo de estranho nessa situação? Você está aqui na delegacia, você foi pego roubando e está falando que é Jesus? E ele falou assim: é claro que não. Porque na Bíblia fala que Jesus viria como um ladrão. É claro que aquele homem, ele parecia que estava meio fora de si, parecia que tinha ali usado alguma substância, parece que ele estava bem fora do seu raciocínio normal. Mas hoje, algo parecido acontece com pessoas que parecem bem conscientes, que cometem erros não muito piores. Jesus é visto por muitos hoje como um grande homem, como um grande filósofo, como um grande pensador que passou por esse mundo, mas ao estudarmos a história de Cristo Jesus dentro da narrativa bíblica, só nos restam duas alternativas. Ao estudarmos a vida de Cristo e aquilo que Ele falou, só nos restam duas alternativas: ou de fato Ele é Deus, ou Ele foi um grande pensador que tinha delírios, uma opção já contraditória. Ninguém que não fosse Deus em sã consciência poderia falar aquilo que Ele falou, mas Ele falou porque é Deus, o Deus que colocou a mão na criação, o Deus mantenedor, o Deus salvador, o Deus que em breve virá nos buscar. As suas palavras não eram palavras de loucura, pelo contrário, eram uma das maiores evidências da sua divindade. Os próprios inimigos diziam: ninguém nunca falou como esse homem. Pela sua palavra, doentes eram restaurados e coxos eram curados. Pela sua palavra, demônios saíam de um corpo com vida e o fôlego voltava para um corpo sem vida. Pelas suas palavras, as pessoas sentiam um poder transformador de Deus em seu coração, e nós vamos sentir esse poder porque a partir desse momento nós ouvimos as próprias palavras de Jesus no verso 1 em diante: eu sou a videira verdadeira, vós e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero repetir as últimas 5 palavras. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem nessa manhã para ouvir 5 palavras. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Com essas palavras, Jesus nos pede algo essencial para a nossa sobrevivência: submissão. Mas não é qualquer tipo de submissão, é submissão imoderada, submissão completa. Submissão não é algo natural a nós seres humanos. Submissão parece ser algo estranho, incompreensível e até mesmo ofensivo, não somente fora da igreja, mas também já dentro, por causa da nossa idolatria humanista da liberdade pessoal. Como gostamos de idolatrar a liberdade. Não queremos submissão, queremos poder para fazer o que quiser, sem depender de ninguém. Queremos poder para acessar qualquer lugar, sem que ninguém pergunte: aonde você está indo? Queremos poder para dizer a quem se atreva a perguntar qualquer informação a nosso respeito: você sabe com quem você está falando? Queremos poder para estar acima das regras, para estar acima do planejamento, para estar acima das pessoas, para estar acima de tudo. Ao invés de assumirmos toda a nossa finitude e limitação humana, tentamos encontrar formas de nos afirmar no controle da vida. Tentamos encontrar formas de nos afirmar no controle da vida através do dinheiro, através de posições, através da influência, através da beleza, e cada vez vivemos uma vida mais descontrolada.
para gravar, vivemos em uma das fases mais egocêntricas da humanidade, uma fase de uma grande troca, inversão de valores. Vivemos em um mundo onde quem chuta melhor uma bola ganha 22 milhões de reais por mês. E quem entra em um prédio pegando fogo e salva uma família e coloca para fora ganha um broche de honra ao mérito. Vivemos em um mundo onde se tornou mais importante registrar do que fazer. Um mundo onde mais vale ter um iPhone no bolso do que um processador na cabeça. Vivemos num mundo onde existe fome, um mundo onde tem alimento suficiente para alimentar a todos, mas um mundo onde ontem morreu 21 pessoas, 703 de fome, sem ter o que comer, por causa do egoísmo, da ganância, do pensar apenas no eu. Um dia eu vi um experimento que fizeram com algumas crianças, e dentro desse experimento eles colocavam as duas crianças dentro de uma sala vazia, sem nada, havia apenas uma mesa, nada na mesa. Em cima da mesa haviam apenas 2 pratos com tampas, uma tampa que não permitia ver aquilo que tinha no prato. Eles fizeram isso com várias duplas de crianças. Em determinado momento, quando saíam todos os adultos, as crianças ficavam sozinhas dentro daquela sala, elas poderiam tirar as tampas e ver aquilo que havia abaixo da tampa, em cima do prato. Quando as crianças, as duas, elas tiravam, todas elas percebiam que havia um delicioso lanche, um hambúrguer em um prato e no outro não havia nada. Um prato vazio. As crianças sozinhas. Todas as crianças, você arrisca dizer o que fizeram? Dividiram. Elas tomavam um susto a princípio, uma risadinha, uma para outra, e dividiam o lanche. Por que elas dividem? Porque nós ensinamos isso. Ensinamos as nossas crianças a dizerem obrigado, a dizerem de nada, a dividirem as coisas, a não mentir, a não bater nos amiguinhos, mas em nossa amnésia espiritual, vivemos sendo mal educados, falamos mal uns dos outros, somos egoístas e esbofetamos moralmente com verdades ou com mentiras quem possa colocar o nosso eu em risco, quem possa colocar o nosso poder em risco. E esquecemos de tudo aquilo que aprendemos, ficamos pensando no eu, no eu, no eu. Ficamos centralizando toda a existência sobre a nossa vida e em meio a toda essa bagunça Deus fala, para, aonde você está chegando? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim você não vai conseguir fazer nada. A ilustração usada nesse texto é uma videira. O verso 5 diz que Jesus é a videira e nós os ramos. Uma comparação simples, mas rica em detalhes. O cultivo de videiras era algo muito comum para a vida e a economia de Israel. E os judeus consideravam a videira como a mais nobre das plantas. Uma videira de ouro decorava a entrada do templo de Herodes. Imagens de folhas de videira e cachos eram vistas nas moedas, na arquitetura. O próprio povo de Israel foi considerado em algum momento no Antigo Testamento como uma videira, mas Jesus deixa claro agora que o uso da palavra videira era diferente. Ele diz no verso 1, eu sou a videira verdadeira. Dentro dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, nós vemos ali por volta de 40 parábolas. Mas no evangelho de João, quase não encontramos parábolas. Alguns teólogos chegam a afirmar que não existe parábolas, e aí pode haver uma contradição no pensamento. Mas elas são bem mais raras, se existem. No evangelho de João, nós vemos as declarações mais importantes de Jesus sendo feitas no formato eu sou. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus diz eu sou a videira, ele impressiona fortemente o seu público. Os judeus baseavam a sua esperança de salvação em sua ligação com Israel. A nação de Israel era considerada até então como uma videira nobre, a qual servia de canal e vida e comunhão com Deus. Jesus afirmar que era videira foi uma declaração polêmica contra a incredulidade dos judeus, que rejeitavam o seu próprio Messias. E se agarravam ao sistema de ordenanças e cerimônias que começaram a se tornar vazias.
Jesus estava dizendo a eles e a nós: vocês acreditam que por causa da sua ligação com Israel, você acredita que por causa da sua ligação com a igreja, você está salvo? Jesus está dizendo: você acredita que é por causa daquilo que você pensa, é por causa da sua linha? Você acredita que é por causa do lugar onde você está que você será salvo? Eu sou a videira verdadeira, unicamente por mim vem a vida, desejado de todas as nações, página 675. Quanto antes descobrirmos que somos apenas ramos, maior será o nosso relacionamento com o Senhor, e menor o nosso sofrimento nessa vida, porque entenderemos que sem Ele, nada podemos fazer. Agora, o fato de que sem Ele não podemos fazer nada, isso não significa que devemos ter uma vida de inatividade, uma vida de omissão. Pelo contrário. Verso 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. O que acontecerá com os ramos indiferentes e inativos? O que acontecerá com os ramos indiferentes e inativos? Serão cortados. Não porque não dão frutos, isso é uma consequência, mas porque já estão mortos. Esses ramos querem ser independentes. Pensam que podem viver sem a videira. Esses ramos pensam que podem dar frutos sem a videira. Impossível. Aparentemente estão ligados à videira, mas já houve ruptura, morreram, porque não queriam ser submissos. Algum tempo atrás eu ouvi uma história e li recentemente, uma história verídica, um diálogo que foi travado em 1995 entre um navio da Marinha Norte-Americana e autoridades costeiras do Canadá. E o diálogo começou com os americanos. Eles disseram: favor alterar o seu curso 15 graus para o norte para evitar colisão com nossa embarcação. Canadenses: recomendo mudar o seu curso 15 graus para o sul. Americanos: aqui é o capitão da Marinha Americana, repito, mude o seu curso. Canadense: não, mude o seu curso. Americanos: este é o porta-aviões US Lincoln, o segundo maior navio da frota americana no Atlântico. Estamos acompanhados de 3 destroyers, 3 fragatas, submarinos e navios de apoio. Eu exijo que vocês mudem o seu curso 15 graus para o norte, ou então tomaremos contramedidas para garantir a segurança do navio. Canadenses: aqui é um farol, câmbio desligo. Adeus. Os americanos, no alto da arrogância, estavam pedindo para as autoridades costeiras do Canadá, sobre uma rocha, sobre um farol, mudar o seu curso. Estavam levando o seu navio para destruição completa em meio às rochas. Queriam que o farol mudasse o curso em cima da rocha. Eu preciso dizer algo à igreja que Deus me confiou. A rocha não vai mudar. A rocha não vai mudar. A rocha não vai mudar de posição para você seguir um curso insubmisso e indiferente. A rocha não vai mudar o curso ou a sua posição para que você passe sem você ter que adaptar a sua vida. Essa rocha, ela pode ser amparo para você. Essa rocha, ela pode ser para você refúgio. Essa rocha pode ser segurança. Mas se você não quiser mudar a sua rota, se quiser ser indiferente, insubmisso e for de frente para essa rocha para se colidir com ela, você vai ser esmiuçado por ela. A rocha não muda. Deus não vai mudar. A nossa base será a palavra do Senhor, e isso basta. É a palavra de Deus, é a revelação profética, essa é a nossa base como igreja. A missão que Deus tem a essa igreja não vai mudar. A rocha não muda, quem muda somos nós. E se nós não mudarmos a nossa direção e quisermos bater na rocha, quem será esmiuçado seremos nós. A rocha, ela ama. A rocha, ela quer dar amparo. A rocha quer dar refúgio. A rocha quer dar proteção. E ela não precisa demonstrar mais nada do que ela é capaz de fazer para salvar. Mas se não formos submissos, se formos indiferentes e quisermos bater na rocha, quem é esmiuçado não é a rocha, somos nós. Ela não muda.
Deus não pede submissão para lhe prender, Ele pede para te salvar, para te dar a verdadeira liberdade. Esses ramos que não permanecem submissos a Deus se tornam madeiras mortas e precisam ser tiradas porque servem de proliferação de doenças, de insetos, de pragas. Agora, é interessante que a madeira da videira, ela tinha uma estranha característica. Em alguns momentos do ano se pedia que se ofertasse madeiras ao templo, mas tinha uma regra, não podia ser madeira de videira. Porque ela não servia para nada, ela não servia nem para iniciar o fogo. Em uma fogueira jogavam ela quando já estava seca, apenas para ser consumida. Fora da videira, a madeira, os ramos, eles não servem para mais nada, eles não têm utilidade para mais nada. Essa é a nossa realidade. Separados de Cristo Jesus, a videira, não passamos de madeiras mortas, podres, que vão servir de proliferação de doenças. Fora da videira que é Cristo Jesus, nós não servimos para mais nada. Não temos valor, não tem fruto, não tem vida, não tem nada. Esse processo da poda é o mais importante do cultivo, e se o agricultor não for habilidoso, ele pode comprometer toda a colheita, mas a Bíblia nos fala que existe um segundo processo na poda. E o segundo processo, ele também está no verso 2. Ele diz: e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A segunda maneira de poda é a limpeza daqueles ramos que estão dando frutos. Esse processo acontece com aqueles ramos que estão ligados à videira, eles estão recebendo a seiva, mas nem por isso é fácil. São arrancadas partes vivas, para que possa se tornar mais forte, possa produzir mais frutos. Partes vivas são tiradas desses ramos, para que possam crescer, para que possam se tornar mais fortes, e é claro que gera desconforto. Da mesma forma acontece conosco. Em alguns momentos em nossa vida passamos por situações que não conseguimos entender, que humanamente não tem como explicar, somos feridos, e até parece que estão arrancando partes vivas da gente. Eu quero dizer para você que isso é Deus podando para ficarmos ainda mais limpos, para crescermos, para continuar termos vida. Eu quero dizer para você também que esse momento da poda é o momento que o agricultor mais se aproxima da gente. É justamente no momento da poda, do sofrimento, desse desconforto que é gerado através da poda, que o agricultor chega bem pertinho. E ele nunca poda com uma mão, sem segurar com a outra. Você pode estar sendo podado de alguma maneira, mas a outra mão dele está te segurando, você não vai cair. Ele não vai falhar. Quem é o agricultor? O verso 1 diz que o Pai é o agricultor, Deus Pai. Ele nunca vai te podar com uma mão sem te amparar com a outra, sem te fortalecer com a outra, sem te segurar com a outra. Você não vai cair. Você não vai ser desprezado se você estiver ligado na videira. Ele vai te amparar, Ele vai ser contigo. Ele não vai te soltar. O verso 4 e 5 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra-chave nesses versos é a palavra permanecer. Do verso 1 até o verso 11, essa palavra aparece 11 vezes, a palavra permanecer. Não somos capazes de gerar frutos sozinhos, não somos capazes de viver sozinhos. Na verdade, não somos capazes nem de nos mantermos vivos sozinhos, somos frágeis demais. Basta Deus permitir que a natureza apresente um pouco das consequências dos erros humanos, e falta água onde não faltava, e casas são arrastadas onde não choviam. Surgem tornados, doenças que o ser humano tem dificuldade de lidar com elas, e que faz ecoar em nossa mente as palavras de Cristo: sem mim nada podeis fazer. Nossa vida depende completamente de estarmos na videira que é Cristo Jesus. Unicamente nele existe vida. Para um ramo só existe vida na videira, estando ligado à videira que é Cristo. Permanecer significa se submeter de forma completa, imoderada, sem reservas ao Espírito Santo do Senhor e ter uma vida de serviço. Essa submissão, ela precede a comunhão, ela precede o compromisso, ela precede a adoração, a obediência.
algumas vezes eu fico triste ao ver aquilo que algumas pessoas estão vendo, ouvindo, fazendo. E eu vejo que a raiz disso é o fato de pensarem que podem ser submissos a Deus em uma parte e outra não. Impossível. Impossível. Se somos submissos a Deus em uma área e em outra não, na verdade não somos submissos, porque quando somos submissos a Deus, todas as áreas da nossa vida elas são impactadas. Caso contrário, não passarão de ações isoladas que nós fazemos para aplacar a nossa consciência, porque não somos submissos a Ele. Quando somos submissos a Deus, o nosso carro não é apenas o nosso carro, mas também é um carro que está a serviço do Senhor. Quando somos submissos ao Senhor, os nossos recursos não são apenas os nossos recursos, mas são recursos que também são utilizados na pregação do Evangelho. Somos fiéis nos dízimos, ofertamos de maneira planejada e sistemática, porque é essa a recomendação bíblica. Quando somos submissos a Deus, o nosso tempo não é só o nosso tempo, mas é um tempo que é utilizado em favor do Senhor. Nós planejamos usar esse tempo para servir o Senhor. Toda a nossa vida ela é regida por essa submissão. A dedicação eventual a interesses religiosos não é suficiente. Experimentar elevado fervor religioso em um culto não é suficiente. Concordar que precisa estar ligado à videira que é Cristo Jesus, mas não tomar uma decisão e mudar a vida, não é suficiente. Precisamos com humildade entregarmos o completo controle da nossa vida a Ele, nas mãos do Senhor. Não existe problema em querer ser o melhor que podemos. Eu quero ser o melhor que eu posso. Eu quero ser o melhor marido que eu posso para minha esposa. Eu quero ser o melhor pai que eu posso para os meus filhos. Eu quero ser o melhor pastor que eu posso para vocês. Cada mensagem eu quero que seja a melhor que eu possa trazer para vocês, porque pode ser a última. Se não for a minha, pode ser a última de alguém que está acompanhando. Não tem problema querer ser o melhor que podemos, mas o problema existe quando pensamos que podemos ser o melhor que podemos, separados da videira, que é Cristo. Ellen White, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, peço para colocar o texto se possível, página 675, ela diz: pela fé nele, como Salvador pessoal, forma-se essa união. Preste atenção nesse texto. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, a sua fragilidade à perdurável resistência do Salvador. Assim, ele possui a mente de Cristo. A sua humanidade tocou a nossa e a nossa humanidade tocou a divindade. Olha esse texto. Assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina. Repito, assim, pela operação do Espírito Santo, o homem torna-se participante da natureza divina, é aceito no amado. Ele quer que você tenha a mente dele, ele quer que você tenha a natureza dele, porque você está ligado a ele, que é a videira. Talvez você não consiga dividir a história do mundo em duas partes, mas você pode escolher hoje dividir a sua história pessoal em duas partes, antes e depois de ser submisso completamente ao Senhor, imoderadamente ao Senhor. Algum tempo atrás eu ouvi uma história em uma pregação, alguns bons anos, e ontem eu acabei encontrando essa história e ali. A história de dois garotos, dois irmãos, o Felipe e a Beatriz, foram passar um final de semana no sítio dos avós. Meninos de cidade, foram para o sítio. Estavam empolgadíssimos, foram passar ali, não foi na verdade um final de semana, foram alguns dias. Não me recordo se 10, 15 dias. E no comecinho ali, daqueles dias na fazenda, deram um estilingue para o Felipe. E o Felipe começou a brincar com aquele estilingue, pegava as pedras e atirava, mirava na folha, mirava em uma outra pedra, mirava em um lugar ruim de mira. Menino da cidade, acho que nunca tinha brincado com estilingue. Ele está voltando para casa, ele vê um pato de estimação da avó. E de longe ele pega aquele estilingue e aquele garoto que não tinha acertado uma, ele solta a pedra. E você já conhece o que aconteceu. O garoto que não tinha acertado uma, ele acerta a cabeça do pato, o pato morreu. Ninguém tinha visto, a não ser a Beatriz, a sua irmã. Ele olhou para a Beatriz, olhou para o lado, não viu mais ninguém olhando. Continuou.
Chegou na hora do almoço, ali pós-almoço, família estava reunida, tinha alguns tios, primos, e o pessoal começa ali a se empolgar, queriam sair para fazer uma pescaria, e a Beatriz se animando também, e a vovó chama a Beatriz e fala: Beatriz, eu sei que você está animada, mas infelizmente não vai dar para você ir. Lembra que depois do almoço agora é você que ajuda a vovó? Infelizmente não vai dar para você ir agora. Ela falou assim: vovó, não tem problema, porque o Felipe, ele disse para mim que ele que queria ajudar muito a senhora. E virou para o Felipe e falou: lembra do pato? Lá foi o Felipe fazer a atividade dela. Chegou num outro momento, já no dia seguinte, eles saíram para fazer ali uma excursão, os primos, e novamente caiu bem no momento de trabalho da Beatriz. E a vovó falou: Beatriz, infelizmente, sei que você está aí se arrumando, mas não tem como. E a vovó falou assim: vovó, a Beatriz falou: vovó, não tem problema nenhum, porque eu estava falando com o Felipe. E o Felipe falou para mim que ele que gostaria de ficar muito com a senhora, ele gostou tanto ontem, falou que queria ficar com a senhora mais um pouco. Virou para ele e falou: lembra do pato? E assim foram. Foram aqueles dias, o Felipe fazendo a atividade dele e fazendo a atividade da sua irmã também, quase não podia participar de nada. Até que chegou um dia que ele estava tão cansado, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou falar para a avó. E ele chegou lá para a sua avó e falou assim: vó, eu quero te contar uma coisa, vó, eu não fiz por maldade, vó, eu não queria. No começo dos dias, quando nós chegamos aqui, eu estava voltando com o meu estilingue e eu vi o pato, vó, eu não sei porquê, mas eu atirei na direção do pato, eu acertei a cabeça do pato, vó, e o pato morreu, me perdoa, eu não queria. E ela falou assim: Felipe, eu já sabia. Eu já sabia? Eu já sabia. Eu estava na janela aquele dia, lavando a louça. Eu vi tudo. Desde aquele dia eu já tinha um perdão para te oferecer, mas eu não falei nada, porque eu queria ver até quando você deixaria a sua irmã te fazer de um escravo. Irmãos, Deus sabe que nós não somos tudo aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Deus conhece os nossos erros. Deus conhece as nossas falhas. Ele sabe que nós não somos toda aquela imagem que os outros têm da gente. Ele sabe disso. Ele conhece tudo sobre nós. Ele tem perdão a nos oferecer. Mas enquanto não formos submissos completamente a Deus, seremos escravos de outras coisas. Enquanto não entregarmos a nossa vida de maneira imoderada, submissos completamente, vamos ser escravos de outras coisas. E eu falo com a convicção de saber que existem pessoas que hoje estão sendo escravas de outras coisas, porque não estão sendo submissas completamente a Deus. Submissão não é uma questão de opção, mas é uma questão de salvação. Ou somos submissos a Deus, ou não somos submissos a Deus. Ou estamos ligados à videira, ou não estamos ligados à videira. Aparentemente estamos, mas já estamos mortos, já existe ruptura. Submissão imoderada é ponto essencial para ter vida, e vida em abundância, vida eterna. Temos duas pessoas que nesse culto mostrarão e manifestarão a sua decisão pessoal de estarem ligados à videira. Eu quero chamar aqui à frente, nesse momento, o Joaci. Jane, pode vir junto. O Joaci, ele já confessa o nome de Cristo há algum tempo, em uma outra denominação religiosa. Mas há 7 anos, o Joaci, ele fez um compromisso com o Senhor, impressionado pelo Espírito Santo, de guardar o sábado. Há 7 anos ele já guarda o sábado. É um prazer tê-lo aqui. Jane, pode vir um pouquinho mais perto. O Joaci, ele fez esse compromisso, sempre fiel, sincero, assim como as outras pessoas também, da comunidade religiosa a qual ele participava. Mas Deus o impressionou e revelou a ele de que o sábado era um dia que deveria ser guardado. Ele começou a guardar o sábado há 7 anos. Depois entrou em um curso de teologia. Há algum tempo ele conheceu a Jane. E a Jane apresentou para ele e disse que haveria algo a mais para ele conhecer também. E ele conheceu. E hoje, nesse momento, ele está aqui publicamente para dizer que ele entrega a vida dele ao Senhor para ser submisso completamente a Cristo Jesus. Nós vamos realizar a profissão de fé dele. Joaci, é o seu desejo
pessoal ter Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e viver um relacionamento redentivo com Ele? Sim. Sim. É o seu desejo seguir os ensinos bíblicos contidos nas crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O sábado, já seguido há 7 anos, os outros mandamentos, e se esforçar para observar todos com a ajuda do Senhor? Sim. É o seu desejo hoje fazer parte dessa comunidade religiosa, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, parte dessa comunidade mundial, e entregar a sua vida para proclamar o Evangelho eterno e assim fazer outros discípulos até que Cristo Jesus venha? Sim. Quantos estão felizes com a decisão do Joaci? Deixa eu ver a sua mão. Isso é família, Joaci. É família. É o corpo de Cristo. Nesse momento, eu quero orar com você e depois quero dar um abraço de boas-vindas. Você receberá outros por aí. Você vai poder ficar depois ali no hall junto comigo ao final da sua família, dessa comunidade. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, bendito e amado Pai, o grande agricultor, te agradeço e te louvo pela forma como o teu Santo Espírito atuou na vida do Joaci nos últimos anos. Te agradecemos e te louvamos, porque ele entregou a sua vida ao Senhor, e o Senhor impressionou o seu coração, revelou uma nova luz a ele, um novo conhecimento. E em sua sinceridade ele decide, Pai, se entregar completamente ao Senhor, de maneira submissa, ser fiel ao Senhor, aos seus mandamentos, à sua palavra, ser um discípulo e participar da pregação do Evangelho nesse mundo. Nesse momento nós recebemos o Joaci como membro dessa comunidade religiosa e pedimos que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê poder, que o Senhor continue preparando ele cada dia para servirmos juntos, pregarmos esse Evangelho a todo mundo e ver Cristo Jesus voltando. Toma o Joaci em tuas mãos, a Jane, os familiares que eles representam. Peço no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Joaci, um abraço. Deus te abençoe. É sua família. Você faz parte dessa família. Que Deus te abençoe. Estamos juntos. Jane, que Deus te abençoe. Que esteja com vocês todos os dias. Nós teremos um segundo momento nessa manhã ainda. E o momento é do Emil. Quero convidar o pastor Edmur e o Emil para entrarem no batistério. O Emil, ele já há algum tempo, ele entrou em contato com o vídeo do pastor Rodrigo, depois assistiu um culto da nossa igreja, clicou ali no link. Se você quer estudar a Bíblia, está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, pode clicar nesse link. Nós vamos ter a alegria de estudar a Bíblia com você. Pastor Hernani visitou o Emil, depois posteriormente pastor Edmur, e nesse momento nós vamos ver o Emil simbolicamente sendo ligado à videira que é Cristo Jesus. Amém. Hoje é um dia de celebrar a salvação em Jesus Cristo. E também é um dia de reconhecer que o Espírito Santo não para um dia sequer de trabalhar no coração de cada filho de Deus. E o Emil é a prova disso, assim como também o Joaci. Homens que abriram o coração para ouvir a doce voz do Deus que salva. Emil, que bênção ter você aqui nesse dia. A gente sonhou junto, com esse dia. E Deus tem feito essa grande obra. Você está acompanhado hoje da Rosa, a sua esposa. Rosa, chega um pouquinho aqui mais perto. Aqui, perto do piano, para poder ver o batismo do seu esposo, por gentileza. Querida igreja, nosso Deus tem sido bom e fiel. Nosso Deus é poderoso. E Emil, hoje é um dia muito feliz para a nossa igreja. Olha para essa igreja aí. Essa é a sua família, sua nova família. Você vai ser muito amado aqui, muito cuidado aqui. E a gente vai tentar, com todas as nossas forças, demonstrar o amor de Cristo por você todos os dias. Por isso, Emil, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para perdão dos seus pecados
e para que o seu nome esteja no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Emil, pastor Rodrigo aqui, o seu primeiro contato com o vídeo. Daqui a pouquinho ele vai poder te dar um abraço quando você sair daí. Deus seja louvado pela sua vida, esse é o poder do Evangelho. Fica aí um pouquinho, a mensagem ainda não acabou. Essa foi parte da mensagem, mas eu preciso concluí-la. Não existe vida longe da videira, que é Cristo Jesus. Não existe. Existe aqui uma flor linda. Tem gente que gosta de orquídea, e ela é linda. E eu quero tirar dessa flor a última parte dessa mensagem. Aqui existe vida. Aqui existe terra. Existem nutrientes, água, raiz. E cada flor dessa tem vida. Agora, se eu tiro essa flor e eu pergunto para você, qual é a diferença dessa flor para essa? Aparentemente, nenhuma. Quando você olha para essa flor e você olha para essas outras flores, aparentemente não existe diferença alguma. A cor é a mesma, o rajado é muito parecido, o formato ele é idêntico. Em alguns momentos nós olhamos para a nossa vida, nós não estamos mais na videira, nós não estamos mais ligados a Cristo, mas nós olhamos para a nossa vida e olhamos para a vida dos outros e falamos, está igual, está tudo bem, está tudo certo. Querido amigo, querida amiga, você sabe o que vai acontecer com essa flor. Ela está linda nesse momento, ela está igual às outras aparentemente, mas ela vai secar, ela vai murchar, porque nela já não tem mais vida. Existem pessoas aqui nessa manhã que podem estar lindas, mas já não estão na videira. Você sabe o que vai acontecer com essa flor. O convite que eu faço para você nessa manhã, não é um convite para você estar mais perto de Jesus, não é esse o convite. Chega de estar perto de Jesus. O convite que eu faço para você nessa manhã é para estar em Cristo Jesus. Porque se você estiver perto, e se essa flor apenas estiver perto dessa outra, ela vai murchar, ela vai secar. Não existe vida. O convite que eu faço para você nessa manhã não é para estar perto de Cristo, mas é para estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos novas criaturas. Em Cristo Jesus não há nenhuma condenação mais. Em Cristo Jesus existe vida para você nessa manhã, existe vida para mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Porque inútil será levantar cedo, dormir tarde, tentar tocar a vida sozinho, de maneira insubmissa, porque Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um convite para você. O convite para você nessa manhã é ser enxertado na videira que é Cristo. Se com alguma técnica enxertarmos essa flor aqui, ela sobrevive novamente. Mas se esperarmos uma semana para colocar ela aqui de novo, você sabe o que vai acontecer com ela. Quem é você que precisa tomar a decisão nessa manhã de ser submisso ao Senhor? De entregar imoderadamente e completamente a vida a Ele? Quem é você que Ele está impressionando o seu coração? E está fazendo sentido, e você está pensando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso entregar minha vida por completo. Eu preciso entregar todas as áreas da minha vida. Eu quero fazer um convite a você nessa manhã, nós vamos ouvir uma música, a última música. Uma música diz que já não sou mais eu quem deve viver, mas é Cristo que tem que viver em mim. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero convidar você, aonde você estiver, para você vir até aqui à frente, num ato simbólico de que, Senhor, eu quero ser submisso a Ti, eu quero ser enxertado à videira. Eu quero orar com você no final dessa reflexão.
Se de alguma maneira Deus falou ao seu coração, de alguma maneira você entendeu que Ele tocou lá dentro hoje, enquanto você ouve essa música, se levante e venha à frente. Eu quero orar por você. Onde está você? Venha. Deus está falando ao seu coração. Se levanta de onde você estiver e venha. Ama
Você vai viver. Você vai viver. Você vai sorrir. Vai vencer. A igreja diz: em breve o agricultor voltará, e quando ele voltar, ele vai encontrar eu e você na videira, que é Cristo Jesus. Vamos para o céu com Ele. Viveremos no céu e numa nova terra para sempre, sem pecado, sem dor, sem maldade, sem tristeza, sem guerra, sem fome. Viveremos para sempre com o Senhor. Nessa manhã, algumas pessoas estão sendo enxertadas na videira. Outras estão confirmando a decisão que já tomaram. Se você precisa de ajuda e você ainda não passou por essa experiência que o Emil passou, que o Joaci, nos procure. Pode me procurar, pastor Edmuro, os anciãos, diáconos, nós queremos ajudar vocês. Se você está acompanhando pela internet, tem desejo de estudar a Bíblia, clica aí no link, escreve aí nos comentários, queremos ajudar vocês também. E juntos, vamos ter vida, porque estaremos na videira, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela palavra dessa manhã. De alguma maneira que não conseguimos explicar, entender, mencionar, o Senhor fala ao nosso coração, a cada um de maneira diferente. Cada história, uma história única. Em um momento tão sublime da história do mundo, os dias que antecedem a volta de Cristo Jesus, nós tomamos a decisão como igreja de permanecermos na videira. Nos ajude, porque a nossa tendência em muitos momentos é ser insubmissos, desobedientes. Toma o nosso coração, Senhor, a nossa mente, muda aquilo que é necessário lá dentro. E nos ajude a sermos submissos imoderadamente, completamente ao Senhor. Tem pessoas que já estavam sem vida, que tomam essa decisão. Enxerta nesse momento, Senhor. Liga novamente essa pessoa videira, para que nunca mais ela saia até o dia do retorno de Cristo. Toma cada um de nós e aqueles que já estão de alguma maneira ligados à videira, nos ajude a permanecer até aquele dia, que não demora, Cristo Jesus vem e nos encontraremos com Ele. Abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja, abençoe essa comunidade religiosa, e que aqui possamos ter os melhores dias da nossa vida espiritual, que possamos presenciar em nosso tempo o Espírito Santo sendo derramado sobre essa comunidade, que preguemos com poder, que cumpramos a nossa parte na pregação e na proclamação do Evangelho, e que possamos ver em nossos dias a concretização da maior de todas as esperanças, que é ver Cristo Jesus. Nos abençoe, nos dê um bom restante de sábado. Peço nesse doce nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que está aqui à frente, você veio com alguém, dá um abraço aí quem está ao seu lado. Fala, eu vou contigo, eu vou te ajudar a permanecer. Nós vamos juntos até aquele grande dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom restante de sábado.